Olá, olá, Igreja do Senhor, bom dia, a graça e a paz de Jesus. Obrigado, Ale. Bom dia, irmãos, tudo bem? Felizes? Animados? Sério, estou sozinho aqui. Bom dia, irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Felizes, animados? Não posso crer que você não está feliz aqui debaixo dessa unção poderosa, dessa presença gostosa do Espírito Santo aqui, porque eu estava ali tinindo, né, ali todo arrepiado e sentindo, pensando em quem é esse que me amou dessa forma tão grandiosa. O Senhor tem nos amado nessa manhã, tem nos amado ontem e vai continuar nos amando amanhã e sempre, e a glória seja dada a Ele por isso nessa manhã. Amém? Eu espero que você esteja feliz, eu espero que você esteja contente. Te desejo um feliz 2026 nessa manhã. Desejo que a bênção do Altíssimo seja grandiosa sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que a glória do Senhor se manifeste em tudo que você vai fazer esse ano. E você seja muito, muito, muito próspero em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Estamos felizes por estar nessa igreja mais uma vez. Pastorzão, Juan, obrigado. Missionária, obrigado pelo convite, nos honram mais uma vez nessa manhã, domingo de manhã, casa cheia, né? Todo mundo aqui ansioso para ouvir a voz de Deus, amém? Você está ansioso pela voz do Senhor? Ele já está falando desde que essa reunião começou, desde que nós abrimos aqui o culto, os irmãos que estavam ministrando aqui, o Senhor tem falado neste lugar. Bote a mão aí na bandeja que está passando diante da sua frente e receba o pão que Ele está servindo nessa manhã. Receba o pão do Senhor sobre a sua vida. Estamos felizes e há uma proposta para nós nessa manhã de ministração, para conversar com você sobre esse projeto maravilhoso que é o manifestar do reino de Deus, né? Essa igreja tem sido pioneira desde sempre em não propagar um evangelho de facilidades, um evangelho de conveniências, mas propagar o evangelho do reino do Senhor, né? E mais uma vez, essa proposta inicial da conferência não é amaciar o teu ego, mas é te dar uma diretriz, é te dar um prumo para 2026, né? Tenho acompanhado aí o que está acontecendo e hoje nessa manhã nós estamos aqui mais uma vez, né, com essa missão, imbuídos nessa missão de propagar o reino do Senhor. E aquilo que eu vou compartilhar contigo nessa manhã se baseia bastante nesse livro que eu trouxe para te mostrar. Se o reino do Senhor te interessa, se você entende e proclama e deseja conhecer o reino de Deus, quero te indicar esse livro aqui do Ronald Kraybill, O Reino de Ponta Cabeça. O que eu vou compartilhar nessa manhã, bastante do que eu vou participar a você nessa manhã se funda, né, no que está neste livro. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, te contar uma história, repetir, né, e reavivar no meu e no seu coração essa história, capítulo 10, verso 35. Eu vou ler Almeida Corrigida e Fiel. Pastor Juan falava pouco, né, sobre a leitura da Bíblia. Todo ano, dia 31 de dezembro, máximo 1º de janeiro, eu compro uma Bíblia nova e começo uma nova leitura. E esse ano eu vou ler Almeida Corrigida e Fiel. Então a minha Bíblia nova está aqui, comprei já. E aí é a leitura que eu vou compartilhar com você. A minha proposta para esse ano é Almeida Corrigida e Fiel. E a versão que eu vou ler aqui, os versículos que baseiam essa palavra para a minha vida e para a sua nessa manhã. A mesmo assentados, concentre-se por favor no texto que vai aqui nortear o meu e o seu coração. Pedido dos filhos de Zebedeu. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu hei de beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado.
E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Pai bendito, te bendigo, Senhor, mais uma vez, por tu me dares o privilégio de subir essa tribuna e fazer uso, Senhor, da palavra, do microfone, ó Deus, e eu me protejo na presença do Teu Espírito, para compartilhar, ó Deus, esse pão que o Senhor tem colocado no meu coração. Que a mensagem, Senhor, de hoje, ó Pai, ela alimente as nossas vidas e ela, dentro desse conjunto da conferência, ela se una, Senhor, ao propósito para o qual o Senhor tem olhado para essa igreja e planejado 2026. Que juntos, Senhor, nós possamos conquistar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, manifestando o reino que o Senhor veio propor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Trago para vocês nessa manhã o abraço da igreja, do Castanheira, a qual eu pastoreio, e trago a minha família, Catiane, Daniel e Isabel, meus príncipes, meu príncipe, minhas princesas, minha rainha, para estarem comigo nessa manhã, e eu sei que eles também entregam um abraço gostoso para todos vocês, em nome de Jesus. Quero pensar com você nessa manhã, refletir contigo nessa manhã, sobre uma ideia central. A ideia central dessa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã é: o reino de Deus se manifesta quando servimos. Servir é tornar o reino de Deus palpável. E aqui é onde a gente vai se nortear. Porque no reino de Deus, queridos, grandeza não é posição. Grandeza no reino de Deus é entrega. Grandeza no reino de Deus é amor em atitude. E Jesus veio para implementar esse reino, esse novo reino, essa nova perspectiva. O reino de Deus implementado pelo Senhor Jesus, ele veio para contrariar a lógica humana. E é por isso, inclusive, que eu gostei do tema desse texto, desse livro que eu apresentei, porque ele explica isso, esse reino de cabeça virada, né? Porque todo reino no mundo, todo padrão humano de reino, ele funciona baseado numa lógica, baseado num jeito. Temos um líder que tem poder, estamos vivendo um líder com poder mundial, né, intervindo diretamente numa outra nação. Um líder tem poder, e ele pega esse poder e ele divide no meio de uma hierarquia, e essa hierarquia, por meio de meritocracia ou por favoritismos e tal, executa o poder dessa liderança, né, e governam, e todos eles curtem, aproveitam e se beneficiam desse reino, né, inclusive com o status, com o poder e com os favores desse reino, nessa estrutura que o mundo tem. E nesse governo, nesse padrão, quem manda é servido. Quem manda recebe, quem manda gosta, quem manda curte. Mas Jesus veio para apresentar para mim e para você um reino e uma proposta divergente dessa. Jesus veio mostrar um reino de ponta cabeça. Os valores que Jesus veio implementar viravam a cabeça de todo mundo. E aí a gente começa, e ele vai nesse texto aqui, porque Jesus diz nesse texto aqui logo de cara, né? A coisa importante que ele fala aqui: olha, se você quer ser grande, desça, sirva, abaixe-se, humilhe-se. E isso, né, confronta, porque há um problema na humanidade. E os discípulos que falam com Jesus nessa conversa que eu li com você aqui, eles revelam esse problema. O problema do meu e do seu coração. O problema da minha e da sua perspectiva. Porque nós, queridos irmãos, acreditamos fielmente que grandeza é ter posição.
que grandeza é ter status, que grandeza é ter reconhecimento humano. Nós trabalhamos sobre essa ética, que os grandes são aqueles que aparecem, que o grande é quem está com o microfone hoje, que o especial é aquele que faz alguma coisa para ser notado. Essa é a perspectiva que eu e você temos, e é exatamente por isso que Tiago e João vão atrás de Jesus e falam: Jesus, nos dá o privilégio, nos dá a honra, concede a nós o direito de nos assentarmos do teu lado na tua mesa, para que nós venhamos a brilhar junto contigo. Essa é a ótica do reconhecimento humano. Eles querem lugares de honra, eles estão procurando lugares de ser reconhecidos, eles pensam no reino com a lógica do mundo. Até aquele momento ali, eles estavam projetando o reino no padrão humano, no modelo humano, na roupagem que eu e você conhecemos. Eles querem o reino, mas eles ainda não tinham sido alcançados pela necessidade da mudança da mentalidade. A mudança da mentalidade que Jesus veio propor, a mudança da mentalidade que Paulo diz para nós em Romanos 12, que é condição sine qua non a proposta de viver o Evangelho de Deus, a metanoia, a transformação do entendimento, que faz com que a gente mude o nosso padrão, mude a nossa perspectiva, mude os nossos anseios e volte os nossos olhos para o lugar certo. E aí o interessante aqui, irmãos, que o problema não é desejar a grandeza, o problema não foi a vontade deles, tanto é que Jesus não te dá uma tesoura, não passa uma tramantina na palavra deles e corta eles de imediato. O problema é definir grandeza com os critérios errados, o problema é pensar em grandeza na modelagem equivocada, o problema é pensar em grandeza com relógios, com padrões, com dinheiro na conta, com volumes, com carro zero, com uma roupagem, uma modelagem que é a roupagem do mundo. E é exatamente essa roupagem que o Senhor Jesus está trabalhando naquela manhã, porque ainda hoje, queridos irmãos, há muita gente querendo servir a Deus, mas querendo ser visto ao servir a Deus, querendo ser reconhecido quando serve a Deus, querendo ser aplaudido quando serve a Deus, querendo ser abraçado e ganhar os tapinhas nas costas, querendo nos likes da vida quando serve a Deus. E esse é o problema que estava no coração de Tiago e de João, e que Jesus estava corrigindo, e é esse o problema que Jesus está corrigindo naqueles que sucederam Tiago e João, e é esse o problema que Jesus segue corrigindo na igreja dele, e é esse o problema que o Senhor Jesus sempre corrigirá, porque, como disse João, é necessário que Ele cresça e que nós diminuamos. E aí o problema está: se tem alguém que tem que brilhar, se tem alguém que tem que ser aplaudido, se tem alguém que tem que ser reconhecido, se tem alguém que tem que receber os louros da vitória, é aquele que foi para a cruz do Calvário, morreu por amor a nós, se entregou por amor a nós, e através dele vivemos a vida, e a vida com abundância. E Jesus estava corrigindo aquilo ali, e nessa correção ele estava redefinindo o que é ser grande. Porque depois que há um burburinho ali, e os outros 10 discípulos reclamam e tal, Jesus começa a explicar: olha, no padrão do mundo é assim, é aplauso, é isso, é aquilo, mas, verso 42, entre vocês não será assim. Entre a igreja, o modelo é diferente. Lá fora existe um padrão, lá fora existe uma modelagem, lá fora as coisas funcionam de um jeito, mas para nós que aqui estamos, nós que saímos de casa no domingo de manhã, nós que fazemos culto 6 dias no ano, no início do ano, para projetar os 6 primeiros meses, as igrejas que estão fazendo 12 dias de campanha, projetando um ano, entre nós não será assim. Para nós o modelo é diferente, para mim e você as coisas são diferentes. Jesus está falando: meninos, as minhas leis são diferentes. Na minha casa as coisas funcionam diferente. Na sua casa não tem um jeito que as coisas funcionam, não tem uma modelagem que as coisas funcionam, não tem as suas regras. Os maridos, mulheres não estabelecem os limites, os padrões, os horários, as coisas, o que come, o que não come. Não funciona assim na sua casa. Acabei de receber agora de manhã do meu projeto, de um dos meus projetos de 2026, que é o cuidar da saúde.
Nós recebemos a nossa dieta para fazer agora em 2026 do nutricionista que vai nos acompanhar. E aí ele me deu um modelo, o padrão dele de como as coisas vão funcionar. Porque existe um padrão. E Jesus está dizendo, olha, eu estou estabelecendo para vocês um novo padrão, as minhas leis são diferentes. E aqui, meu irmão, está o coração desse reino invertido, desse reino de ponta cabeça, desse reino que muda a minha perspectiva e a sua. Porque no mundo manda quem pode, no reino lidera quem serve. No mundo grande é quem sobe, no reino grande é quem se humilha, é quem se entrega. No mundo as pessoas dizem, tenha, conquiste, enriqueça, brilhe, seja aplaudido. No reino de Deus, doe, compartilhe, divida, ame, se compadeça, carregue o peso junto, chore junto, sofra junto, brilhe através do brilho de Deus em ti. No reino, querido meu irmão, a ideia é diferente. O reino de Deus, ele não veio para competir com o padrão do mundo, até porque não existe competição com Deus. Daniel me perguntou uma coisa essa semana, pai, o inimigo é forte. Eu falei, filho, o inimigo é até forte, mas Deus não precisa nem tomar conhecimento dele. Não há competição entre Deus e o inimigo. Ele não tem adversário na terra. Não existe ninguém que tenha o mínimo de condição de competir com ele. Jesus não veio para competir, mas ele veio para confrontar. O reino de Deus veio para confrontar as minhas e as suas mentiras. O reino de Deus veio para nos impelir a enxergar novas verdades. O reino de Deus veio para modificar aquilo que nós críamos ser certo, para que o certo, o verdadeiro, nos transforme de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, até que venha o tempo de que nós cantamos que a coroa e as trombetas toquem e nós subamos preparados para aquilo que ele tem movido para nós. Isso é o reino de Deus. No reino, meu irmão, grandeza não é força, não é poder, não é glória, não é favor. No reino de Deus, grandeza é entrega. O que você está disposto a entregar para o reino de Deus em 2026? Para florescer o reino de Deus em 2026, para fluir o reino de Deus em 2026, ou você está esperando que todo culto, e só nos cultos e aqui na igreja, o reino de Deus floresça na sua vida? Quais são as propostas que tu fizeste para este ano? Sabe por quê? Tu serves, ou nós pensamos e nós imaginamos, ou desejamos servir um Senhor que veio para servir. Jesus é o rei que serve. Jesus não é o rei que está sentado no trono, recebendo aplausos, ou hoje está, mas ele foi o rei que enquanto na terra veio, ele fez o quê? Ele serviu o tempo inteiro. Ainda ontem, já na minha meditação de 2026, lendo o livro de Mateus, e eu lendo a percepção de Mateus sobre o início da pregação e da vivência do ministério do Senhor Jesus, e o texto dizia, e ele curou todos, e ele amava todos, e ele caminhava com todos, e ele vivia com todos. E o The Chosen nos deu essa percepção do Jesus humano, né? A série nos deu Jesus cansado, né? Tem uma cena logo no início ali que ele está cansado, depois de passar o dia inteiro curando, mas ele se amou, e ele amou a todos, e ele serviu a todos o tempo inteiro, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o centro da mensagem que o Senhor Jesus veio pregar, veio participar. Ele está falando de si mesmo, e o rei do reino diz, não vim para ser servido. Eu não estou exigindo que vocês me sirvam, eu não estou me colocando acima dos demais, eu não estou me colocando melhor do que os demais. Ele não está usando e nunca usou o seu poder para dominar. Ao contrário, Jesus serve, Jesus se entrega, Jesus se doa, Jesus ama, Jesus compartilha. O pão que ele tem, ele compartilha. O pouco que ele tem, ele compartilha. A dor que ele tem, ele compartilha. Ele divide tudo, ele compartilha tudo. E nós estamos no meio de uma política, no meio de uma proposta, no meio de uma sociedade que tenha, engorde, cresça, desenvolva,
publique, mostre, revele, tenha, e tenha ainda mais, tenha para si, tenha para dar, tenha isso, tenha. E esse não é a proposta do Evangelho. Não é por isso que você está aqui, não é por isso que você está vivendo o Evangelho. Não é o Evangelho da engorda, não é o Evangelho da prateleira. Você não veio aqui para botar a mão numa prateleira hoje e receber nessa prateleira alguma coisa que você veio buscar. Você veio aqui diante do Senhor para aprender a ser parecido com Ele. E ser parecido com Jesus é servir. Ser parecido com Jesus é amar. Quem é essa pessoa que está do seu lado? Você conhece todo mundo que está do seu lado? Você sabe o nome de 10 pessoas aqui na igreja? Porque tem pessoas que não aprendem, não se interessam, vêm para cá e entram como se fosse um robozinho. Senta na mesma cadeira, vai para o mesmo lugar e não olha para o lado. Talvez alguém esteja nessa manhã precisando do pão que está sobrando lá na sua mesa. Talvez alguém aí do seu lado esteja precisando do abraço que você tem para oferecer. Talvez alguém aí do seu lado esteja precisando da lágrima que você está guardando dentro de si. Talvez alguém esteja precisando do seu olhar. E a gente pensa, é meu, eu, mas o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a minha e a sua missão em 2026. Chega de engorda, chega de ter, chega de receber para si. É tempo de compartilhar, é tempo de dar, é tempo de dividir. Mas eu não tenho nada, nós não temos nada, mas Ele tem tudo. E é dele que vem o que nós precisamos, dele vem as coisas que nós precisamos para compartilhar. Perceba, Jesus venceu aparentemente perdendo. Ele reinou servindo e ele manifestou o poder na cruz. A lógica não é a minha e a sua. O padrão não é o meu e o seu, a modelagem não é aquilo que o mundo está dizendo para nós, das vitrines, das redes sociais, dos valores humanos. Ei, não é por aí. Se o rei serve, os cidadãos do reino de Deus também devem servir. Se eu e você queremos ser um cidadão do reino dos céus e fazer jus à coroa que nos está sendo preparada, devemos servir nessa terra. É a minha e a sua missão. É necessário que ele cresça, que a igreja dele cresça, que ele seja reconhecido, que ele seja aplaudido, que ele seja conhecido na terra, que ele seja a glória, que a ele seja o louvor, que a ele seja a honra. É para ele, é o que nós estamos cantando, é o que nós estamos botando para fora, mas não basta discurso, é tempo de viver esse evangelho. Enquanto outros estão morrendo na mentira da engorda humana, nós somos chamados para viver a vida dele em nós e compartilhar essa vida com todos aqueles que nos rodeiam. Servir, meu irmão, é tornar o reino de Deus palpável, alcançável. Servir é ir para o trabalho de manhã chorando, sentindo dores, problemas na alma e frustrações, e só você sabe como está a sua vida. Mas você chega no seu trabalho e alguém te procura e fala: ei, eu posso conversar com você? Você morrendo ali, precisando que alguém te procure, e você fala: pode, o que você tem? E aí você compartilha com aquela pessoa. Isso é servir, é dar o que você não tem, é amar quem você acha que não precisa, é entregar o que Deus te deu, ainda que você não tenha nada para entregar. Ali eu dizia para Jesus: Senhor, mais uma vez eu não tenho nada, eu preciso subir lá, me ajuda, coloca as palavras certas na minha boca, porque tem um povo aqui precisando de alimento. Eu estou aqui, meu irmão, servindo ao meu Senhor, colocando a minha vida à disposição. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu não tenho o que oferecer, mas eu digo: Senhor, se tu queres, mais uma vez eu me coloco à tua disposição. E se o Senhor puder, Pai, não frustra o plano e os desejos e as necessidades das pessoas, mas fala conosco, porque nós estamos decidindo viver a nossa vida para a glória dEle, para o louvor dEle, para o engrandecimento dEle e para a bênção da igreja dele. Agora, quando nós servimos pessoas, nós manifestamos o caráter de Deus. Quando você vê alguém andando na rua com uma sacola pesada e você olha: deixa eu pegar essa sacola e te dar uma força, você está manifestando a glória de Deus.
Quando você ajuda alguém numa coisinha simples, você está manifestando a glória de Deus. Tem gente que acha que manifestar o reino precisa de dinheiro, precisa de grandes feitos, precisa de grandes situações. O importante é ser fiel nas pequenas coisas. Deus tem colocado pequenas oportunidades na tua frente para que você manifeste a glória dele. Ao invés de você aceitar o padrão do mundo, manifeste a glória de Deus, sirva a glória de Deus, ajude a glória de Deus, proclame a glória de Deus, porque o reino de Deus, meu irmão, ele não é visto nos discursos, nas plateias e no meio dos aplausos. O reino de Deus é visto em atitudes, o reino de Deus é visto em cuidado, o reino de Deus é visto em misericórdia, o reino de Deus é visto em responsabilidade, o reino de Deus é visto através de mim, de você, morrendo para nós mesmos e vivendo para a glória dele, para podermos dizer: não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e a vida que agora eu vivo para a glória do nome dele. E você não precisa ser pastor, não precisa ser ministro do altar, não precisa ser presbítero, não precisa ser diácono, você precisa ser somente alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus, que foi alcançado pela graça redentora da cruz e falou: agora eu vou viver essa vida para a glória de Deus. Lá no tribunal onde você está, nosso amor se move em ação para a glória de Deus. Eu sei que você já está fazendo, e eu sei que essa ministração nessa manhã, ela parte desse contexto, mas ela é uma relembrança, ela é uma rememoração, ela é uma oportunidade de Deus novamente clarear coisas que eu e você já sabemos. Porque, queridos, serviço para Deus não é evento, serviço para Deus é estilo de vida. Evento é gostoso, evento é reconhecimento, evento é agradável, mas servir a Deus é um estilo de vida. Você tem que estar tão apto para pegar o microfone, para quanto colocar a cadeira que está fora do lugar e oferecer a cadeira que está do seu lado para alguém que está precisando sentar. Você tem que estar tão apto para pregar o evangelho, quanto está apto para carregar a caixa de som para aquele que vai pregar o evangelho. Isso é um estilo de vida. Servir ao Senhor não é só ministério, servir ao Senhor não é só igreja, servir ao Senhor não é só no domingo. Recebi recentemente uma pessoa na minha igreja, e essa pessoa veio de uma escola de serviço. Pastor, eu estou pronto para servir. Pastor, eu estou pronto para servir. Pastor, eu estou pronto para servir. E tudo que aparece na igreja quer fazer. Eu estou disponível, pode me colocar, eu assumo, e não sei o que, e tal, e não sei o que. E aí veio essa semana, eu peguei e falei: meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Servir no momento é assentar na sua cadeira e aprender. Porque, queridos irmãos, nem sempre ativismo é servir ao Senhor. Vir para a igreja todo dia não é servir ao Senhor. Agora que nós estamos em conferência, em campanha, ok. Mas e os dias que você não vem? Você está amando seus filhos? Você está cuidando da sua casa? Você está sendo um cristão dentro da sua casa? Está servindo de exemplo para eles? O seu estilo de vida condiz com aquele estilo de vida que você traz para a igreja? O sorriso que você vem para a igreja e serve todo mundo na igreja é o mesmo que você serve na sua escola, no seu local de trabalho? Você está vivendo o evangelho aqui, ou você está vivendo o evangelho 24 horas por dia? Porque adorar a Deus, meu irmão, não tem tempo, não tem hora, não tem condição, não tem dinheiro em conta, não tem diploma na parede, não tem glória humana. Adorar a Deus é um estilo de vida. Em 2026, o Senhor espera que o seu estilo de vida seja 24 horas para Ele, 24 horas dEle, em todo o tempo dEle. Está doente, mas está louvando a Ele, está sofrendo, mas está alegre com Ele, ganhou um prêmio, está louvando a Ele, saiu o processo na justiça, está louvando a Ele, não saiu o processo na justiça, eu continuo louvando a Ele, porque eu não te busco por aquilo que o Senhor pode me dar, eu te busco por quem o Senhor é, eu te busco por aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu te honro por ter alcançado o meu coração. Isso é a proposta que Ele veio para oferecer. O vetor, meu irmão, do serviço ao reino de Deus não é a minha e a sua vontade, porque servir não tem nada a ver com desejo, servir tem
a ver com entender seu papel, entender o seu propósito na terra. O seu propósito na terra é que a glória do Senhor se manifeste através da sua vida. É para isso que nós estamos aqui, para que Ele brilhe, para que Ele seja conhecido, para que Ele seja honrado. Vai chegar um tempo em que nós vamos subir e não mais haverão dores, lutas, tristezas, transgressões, doenças e nada disso. Mas até esse tempo chegar, Ele cresce através de mim, Ele cresce através de você. Ele é conhecido através das obras dele em nós. Ele é conhecido através da mudança que Ele vem operando em nós, deixando as coisas velhas para trás e avançando para aquelas que estão diante de nós. Prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. A igreja marcha, a igreja vai romper. Não há ninguém que vai parar a igreja do Senhor na terra. A questão é: você vai romper com essa igreja, ou você vai pensar na igreja do like? Vai ser a igreja do gosto, vai ser a igreja que vai ficar aqui esperando chegar na prateleira. Vá até a prateleira, busque o Senhor e sirva ao Senhor com a sua vida. Porque viver o reino de Deus é viver uma forma diferente todos os dias. Todos os dias. O reino, meu irmão, não é um lugar que você frequenta. O reino de Deus é a vida que você vive. A vida de Deus está dentro de você. Você está amando os seus. Você está cuidando dos seus. Você está vivendo o evangelho que Jesus te chamou para viver. E aqui concluindo essa mensagem nessa manhã. O reino de Deus se torna visível através de mim e de você. Jesus não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e nos mostrou como é que esse reino funciona. Servir não é perder, meu irmão. No modelo do mundo, servir é perder. No modelo de Deus é preparar galardão nos céus. Perder aqui é galardão nos céus. Haverá um dia que os bem-aventurados, por fome e sede de justiça, serão fartos. Nós seremos fartos de tudo aquilo que nós doamos pelo reino de Deus, de todo o sacrifício que você fez, de toda a dor que você enfrentou por amor a Jesus, de toda a vergonha que eventualmente você passou, de toda a humilhação por você carregar a Bíblia, né? Toda a risadinha. Hoje em dia a gente quase não tem mais isso, mas a gente era os Bíblias, né? Mais cedo, outrora, né? Zombavam de nós. Um dia Jesus vai te abraçar e vai falar: meu filho, aquele dia que você passou vergonha por minha causa, pega aqui a tua pedrinha por aquilo lá, ó, por você ter protegido o meu reino, por você ter amado as minhas ovelhinhas, por você ter cuidado daqueles que estavam precisando. A igreja do Senhor está precisando da minha e da sua atitude. Se somos do reino de Deus, nós temos que viver como o rei viveu, e o rei serviu nessa terra. Para encerrar uma ilustração, uma certa noite, um taxista recebeu uma chamada simples. O endereço era um prédio antigo, silencioso, quase sem luz. E ao subir ele encontrou uma senhora idosa, frágil no corpo, mas serena no olhar, com apenas uma pequena maletinha. E ela pediu ajuda para descer. E ao entrar no carro, ela fez um pedido inesperado: o senhor pode ir devagar? Pode dar uma volta pela cidade comigo? O taxista explicou para ela que aquele não era o caminho mais curto. Mas ela respondeu com calma: eu não estou com pressa. Esta é a minha última viagem. E no trajeto, ela começou a lhe pedir algumas paradas. Ela pediu que ele levasse até um lugar e ela falou: olha, aqui nesse órgão público, eu trabalhei por toda a minha vida. Eu atendi pessoas, ouvi dores, ajudei famílias a resolverem os seus problemas. Nem todos agradeceram, mas eu servi com todas as minhas forças. Mais adiante, seguindo a trajeto, ela pediu novamente para ele diminuir a velocidade. Aqui foi a minha casa. Por décadas, criei os meus filhos, enfrentei as lutas da vida, chorei perdas, mas nunca desisti de servir na minha jornada. Depois, mais à frente, com olhos marejados, pediu para ele parar em frente a uma igrejinha simples, modesta. Foi aqui que eu servi ao meu Senhor por toda a minha vida. Limpei banheiros, orei, trabalhei, cuidei de gente. Nem sempre eu fui vista, poucas vezes fui aplaudida, mas eu sempre fui fiel. E o taxista não dirigia mais, mas ele participava daquela história, envolvido com aquelas situações. E por fim, ao chegar ao destino,
um lar para idosos. Ela segurou a mão dele com firmeza e disse: nesta curta jornada, você me ajudou a lembrar que vivi a minha vida com dignidade. Servi pessoas, servi a Deus, fiz o melhor com o que eu podia, com o que eu tinha, e tudo valeu a pena. Agora eu posso descansar em paz. E ela seguiu e entrou. E o taxista ficou ali parado, entendendo algo que nunca mais ele esqueceria. Ele não transportou uma passageira comum. Ele conduziu uma grande combatente da vida, uma serva do reino. Você tem sido esse servo do reino que tem feito com fidelidade aquilo que está na tua mão? O pequeno ministério, a pequena oração, o pequeno convite, a pequena obra, o pouco ou muito que Deus tem colocado na tua mão. Tu tens sido fiel? A tua consciência é tranquila? Na minha cartinha de 2026, eu escrevi: Senhor, se o Senhor for me levar nesse ano, que eu esteja preparado para partir. Será que nós estamos, irmãos, preparados? Se esse for o ano que você for recolhido, você vai deixar solução ou problema? Você vai deixar alegria ou tristeza? Você vai deixar lisura ou um comprometimento moral? Se você quer servir ao reino de Deus e manifestar o reino de Deus, é hora de você permitir ser tornado um homem e uma mulher que tem os valores do reino de Deus. Deus está chamando uma igreja que em 2026 vai fazer a diferença na terra. Você vai fazer parte dessa igreja ou você vai ouvir falar dessa igreja? Você vai testemunhar os milagres ou você vai viver os milagres? Você vai ouvir dizer que as coisas são boas e elas podem acontecer, ou você vai viver elas na sua casa? Porque no reino de Deus, irmãos, eu volto a afirmar, grandeza não é posição, grandeza é entrega. Aquela mulher da história, ela nunca subiu nos palcos, Deus nunca chamou ela para os palcos, mas ela viveu o reino de Deus todos os dias, sendo fiel nas coisas que Deus colocou na mão dela. O que Deus tem colocado na sua mão para você ser fiel? Os jovens que estão aqui, vocês têm sido fiéis com o celular de vocês? Se o pai ou a mãe pegar o seu celular, se o Senhor for olhar o teu celular hoje, Ele vai ver o celular de um jovem fiel, um homem fiel. Você, marido, você está manifestando o reino de Deus no seu celular? Você, mulher, está manifestando o reino de Deus aqui? Você está manifestando o reino de Deus na sua conta bancária? Você tem devolvido o que é do Senhor? Tem sido fiel ao Senhor? Tem amado ao Senhor em meio às suas dificuldades? Porque você acha que você vai precisar ganhar 10 mil para você começar a dar 1.000 de dízimo? E hoje que você ganha 1.000, você não tem coragem de dar 100. Você acha que você vai dar 1.000 quando você tiver 10 mil? A lógica do mundo, irmãos, é uma, mas a lógica dos céus é diferente. E ela tem que começar a nos moldar de dentro. E Ele está batendo na porta do seu coração. Há quantos anos o reino de Deus está batendo na tua porta? Há quantos anos o Senhor está pedindo: ei, deixa eu entrar, deixa eu mudar as suas perspectivas, deixa eu mudar os seus valores, deixa eu fazer diferente na sua vida. E entra ano, sai ano, você está na igreja e nada muda. Deixa o reino de Deus entrar na sua vida e deixa Ele sair através de você. Deixa Ele operar através de você. Há o amor de Deus fluindo nessa manhã, neste lugar. Isso é o reino de Deus em ação. Se você tiver coragem, bota a mão nessa bandeja e fala: eu vou viver um ano diferente. E eu vou ser um homem diferente. Mas não faz esse compromisso comigo não, porque eu não vou estar lá no seu dia a dia para cuidar de você não. Faça esse compromisso com Deus. E honre esse compromisso. Porque as igrejas estão cheias de pessoas que estão cantando: é Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida. Mas estão vazias de pessoas que estão vivendo o reino. Porque se nós estivéssemos servindo o reino de Deus, o seu marido estava aqui hoje, a sua mulher estava aqui hoje, os seus filhos estavam aqui, os seus vizinhos estariam aqui e não estariam falando mal de mim e de você. Porque o reino de Deus, irmãos, ele tem que gerar transformação. Primeiro em mim, primeiro em você e depois naqueles que estão ao nosso redor. Que bom que você ficou conosco até agora. Obrigado por compartilhar e celebrar a Deus na nossa transmissão.
Aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram e procura Central IMW. Estamos aqui esperando por você. Se estiver em Porto Velho, venha fazer uma visita presencial aos domingos, 10 horas da manhã, e às terças, às 18h30. E se você quiser tomar um belo de um café, aos domingos, 8 horas da manhã, aqui na nossa igreja, eu espero você. Um grande abraço.